Boa noite, pessoal. Só estou aqui ajeitando aqui as coisas para começarmos nossa aulinha. Estamos agora no preparativo para a banca IDECAM, certo? A gente vai dar início à aula de matemática, focada justamente para o ensino médio, né? Para quem queira concorrer para as vagas de ensino médio. A gente vai começar com as noções pedidas no edital, certo? No caso, quem conseguiu já dar uma olhada nas provas passadas que aconteceu, inclusive uma delas já aconteceu lá em Campina Grande, né? E teve questões bastante semelhantes dos anos anteriores. Então, sempre dê uma olhada. Elas não podem ser iguais, mas são uma parecida com a outra. Então, sempre dê uma olhada, tentem fazer, certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, certo? Eu estarei aqui também no chat para qualquer dúvida, ou vocês podem ligar o microfone, falar, podem ficar à vontade, certo? A gente vai discutir, primeiramente, o que é conjunto. É o primeiro assunto no qual a gente não deve esquecer, porque cai não só na banca Indecam, cai em todo o concurso, em todo. Então, a gente precisa saber o que é um conjunto. A teoria dos conjuntos, né? No caso, pode-se ler Naive Set Theory, que no caso ela fala do conjunto todo. É um conjunto de elementos no qual eu posso situar coisas dentro dele, né? Como apresenta-se na definição, uma coleção de objetos. Eu coloquei dois exemplos. O conjunto de todos os brasileiros. Então, é um conjunto, certo? Eu posso representar ele como todos os brasileiros. Então, todos os brasileiros, o conjunto que eu tenho é o Brasil. Então, o Brasil tem todos os brasileiros, né? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, tá? Outra coisa do conjunto, nós temos números naturais, né? Os números naturais, como a gente conhece habitualmente, né? São os números que a gente consegue contar, né? Com algo que eu não estou devendo, algo que eu tenho, né? Os números naturais representam mais algo que eu tenho, algo natural, né? Por exemplo, os números naturais a gente consegue, olha aí, um exemplo bem vivo. Todo mundo gosta de dinheiro, né, para pagar as contas, né, e tal. Aí a gente tem os números naturais para representar. Por quê? É algo que eu tenho. Quando eu pago algo, eu já não tenho, né? É uma representação bem viva dos números naturais. Outro exemplo bem vivo dos números naturais é a quantidade de carros que a gente tem em Campina Grande. É muitos. Mas o que acontece com esses muitos? Aumenta o nível de quê? Poluição. Então, é algo gradativo.
nesse quesito. Mas aí a gente contou o quê? A quantidade de carros. Eu não sei, né? Porque são muitos, cada dia vai tendo muitos carros, né? E aí a gente vai fazendo só uma noção do que é o conjunto. Eu não situei quanto é cada. A partir do momento quando eu coloco algo em específico, que a gente vai ver algo mais na frente, aí a gente coloca, né? Os conjuntos, todos eles têm que ser representados com letra maiúscula, porque quando a gente está fazendo algo que a gente precisa de nomenclatura, algo que precisa de um destaque, a gente coloca em letra maiúscula. Então, quando a gente botou no primeiro exemplo todos os brasileiros, a gente pode representar o conjunto com B de Brasil. Então, o conjunto B do Brasil representa todos os brasileiros. E também temos outra coisinha, que é elemento. Todo elemento, ele está dentro dos conjuntos. Então, quando eu falei assim, o conjunto é o Brasil, né? E dentro desse Brasil, nós temos brasileiros. E aí eu situei uma pessoa aqui, José da Silva. Então, não sei quem é José da Silva, mas eu acho que, creio eu, que deve ter algum José da Silva aqui no Brasil. Então, eu situei um elemento que eu não sei quem é, mas eu sei que existe um José da Silva. Igual se eu fosse assim dizer, Maria é um elemento do conjunto dos brasileiros. Pode ser Maria Verônica, Maria Alice, Maria Lívia. São várias Marias, mas todas elas têm tá ali no conjunto de brasileiros. Outro exemplo aí que eu botei, o número 1. É algo que eu tenho, é o número 1, é um dos elementos dos números naturais. Por exemplo, os números naturais, ele começa com o número 1. Então, 1, 2, 3, 4, e assim infinitamente. Então, só situei um. Agora, eu podia colocar qualquer um aí para vocês. Podia botar 5, 5.000, 6, e assim por diante. São exemplos. É um elemento que está dentro do conjunto. A gente também situa-se como nomenclatura, né? Agora, como elemento, letras minúsculas. Porque letras maiúsculas é o conjunto todo, é uma representação, como algo grande. Dentro é algo pequeno. Então, quando é algo pequeno, a gente situa-se com letra minúscula. A gente tem várias situações em conjuntos. Essas só foi as noções que vocês precisam lembrar sempre. Anotem aí no caderninho de vocês, um bloco de nota, ou quiser tirar em print, podem tirar. Ou qualquer coisa eu mando o slide, certo? Para vocês quiserem dar uma olhada no estudo, né, de vocês. Uma coisa que a gente faz sempre é a pertinência. É algo que eu pertenço àquele conjunto, certo? Quando eu tá só situando elementos, eu, como eu tenha dito para vocês, eu não sabia quem era o José da Silva. Só sabia que tinha alguém, né? Agora, quando eu tenho a certeza, algo absoluto, tipo, eu sei, meu vizinho aqui se chama se chama José da Silva. Então, como eu sei que meu vizinho se chama José da Silva, então eu sei de exatidão que pertence a alguém com o nome José da Silva, que é brasileiro, que mora no Brasil. No caso, nasceu no Brasil, né, especificamente. Então, ó, por exemplo, eu me chamo Nívia, né, a professora de matemática. Então, eu tenho de certeza que Nívia faz parte do conjunto dos brasileiros. Então, quando eu tenho uma certeza, eu coloco a pertinência. Outro exemplo que eu botei para vocês foi o número 1. Como eu situei lá, o número 1 começa os números naturais. Então, eu tenho uma certeza que ele faz parte dos conjuntos dos números naturais. Mande os islandeses?
Iceland. Sim. Temos outra aqui que é o símbolo da pertinência, né? Eu não posso simplesmente, na hora da prova, eles dizerem assim, coloquem a pertinência de tal conjunto. Eles não vão situar assim. É algo muito simples. Eles já querem que você saiba o que é uma pertinência. No caso, eles só vão usar os símbolos, certo? Então, vocês têm que lembrar que o símbolo da pertinência é esse Ezinho que eu botei aqui para vocês, ó, que está logo destacado. Ele se lê pertence, né? Que é até melhor do que dizer pertinência. A gente lê pertence, ok? E aí a gente tem aqui. A gente tem o número 1, que eu situei para vocês, que é o início dos conjuntos dos números naturais. Então, como eu sei a certeza, eu coloco pertence aos números naturais. Quando eu digo que zero, né, que eu acabei de afirmar que começa com o número 1, então o zero, ele representa o número neutro. O número neutro, ele representa o quê? No caso, sempre eu falo para os meus alunos que o zero não é simplesmente um número neutro, né? Que aí somando sempre vai dar o mesmo número, né? No caso, assim, 2 mais zero vai sempre 2, né? E qualquer multiplicação sempre vai dar zero. Eu acho, assim, sinceramente, que o zero é considerado como um número perfeito. Ele pode representar, né, nesse quesito, um número que vale muito ou um número que vale nada. Por exemplo, se eu colocar 10, ele vale 10 reais. Se eu fizer 1.000, ele vale 1.000 reais. Então, eu estou acrescentando zeros. Então, ele tem valor. Agora, se eu multiplicar qualquer número pelo zero, eu não tenho nada. Então, ele pode ser tudo e pode ser nada, né? Mas, né, voltando aqui, o zero é representado como um número neutro. Ele nem pertence aos números inteiros e nem naturais. Ele é um zero. Então, o zero, como eu acabei de falar para vocês, ele não pertence aos números naturais. Se eu digo não pertence, eu coloco o né, que é representado pertence, só que eu uso a barrinha, no caso a representação está aí destacada para vocês, como algo cortado, algo de negação, certo? Então, quando tiver algo com o traço, representa-se como algo de negação. Ah, sim, para eu mandar os slides certo, eu mando sim. Pode deixar. Ó, a gente tem algumas notações para conjunto. Muitas vezes vocês também podem ver em questões algo representado com chaves, né? Não é simplesmente chaves do coisa, não, né? É chaves, é o nome desse símbolo aqui, ó, que tá com E. Ele representa algo dentro do elemento. Então, quando eu tenho algo dentro dele, eu represento o elemento desse conjunto. Então, eu tenho 3 exemplos aí que eu botei para vocês. O primeiro exemplo, eu coloquei A, das vogais. Então, aí, ó, o conjunto, tá a letra maiúscula, A, e os elementos, como eu situei, tá com letra minúscula. No caso, A, E, I, O, U. Eu situei as vogais, né? Então, eu coloquei, lembrem-se bem, isso é algo que vocês não podem esquecer. Quando está dentro das chaves, é elemento. Quando está fora, já é conjunto, certo? Então, quando eu tiver dentro dele, ele é elemento. E todo, no caso, a parte fora, é conjunto. Por exemplo, aí tem o elemento 2. O elemento 2 está dizendo que N é os números naturais. No caso, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Então, N, naturais. Quem são o conjunto dos naturais? Aí eu coloco os elementos dentro da chave. E situa-se todos, né? No caso, aí eu coloquei 3 pontos para continuar.
E aí eu coloquei no terceiro exemplo alguns nomes. João, Maria, José. Então, a gente tem aí alguns nomes, né? De alunos, vizinhos, mas eu situei em específico João, Maria e José. Eu nem disse quem era esse João, Maria e José, só sei que parte desse conjunto começa com M. O conjunto começa com M e tem esses três elementos. A gente também vai ter, nesse quesito aí, quando a gente usa propriedades. E as bancas adoram, né? Quando a gente situa-se, né, assim. Ah, eu não disse para vocês que eram as vogais? Então, ele já situa-se que você já sabe as vogais. Eles já dizem. Você não já tem terminado o ensino médio, então você já sabe as vogais. Então, eles colocam assim: X, tal que X é um elemento, no caso, é uma vogal. Né? No caso, é X, tal que X é uma vogal. Então, ele só diz assim: eu não sei quem é esses elementos, mas eu sei que esses elementos é vogais. Eles só falam assim: você que tem que saber quem são as vogais. No caso, no exemplo 2, ele diz assim: N é igual a X, tal que X é um número natural. Então, ele só está te jogando, no caso, eu não sei quem são esses elementos, é número natural. Então, vocês têm que saber que os números naturais começam de 1 até o infinito, né? E é sempre as contagens, é algo que eu tenho. Então, lembre-se bem, quando eu estou descrevendo as propriedades desse elemento, no caso, dentro das chaves. M, eu estou dizendo aí X, tal que X é uma pessoa da família de Maria. Então, naquele conjunto que a gente viu no slide anterior, eu só disse que M era igual a João, Maria e José. Podia ser família, podia ser vizinho. Aqui, nesse slide, eu especifiquei que era da família de Maria. Então, imagina lá na questão, eles vão te colocar assim, família de Maria. Agora, tem que ter o contexto, né, todo, para você adivinhar quem é a família de Maria, e não simplesmente jogar também, né? Porque para você adivinhar quem é a família de Maria, pode ter um Lucas, um José da vida, né? Um sei lá quem. Então, quem criou, né, esse negócio que é dos conjuntos, esses conjuntos, eles foram criados há muito tempo. E quem deu início foi Van Euler, que, no caso, ele criou essa representação, que é agrupar os conjuntos. A gente agrupou, pode ser em quadrados, como tem a representação das vogais, ou N, com a representação do círculo, e outro quadrado, família de Maria. Então, o diagrama de Venn, ele vem para nos representar graficamente, não simplesmente como propriedade como estava na outra. Ela nos mostra fisicamente, no caso, olha lá, a gente está lá na prova, e é bom que assim, na hora das questões, quando a gente for resolver, né, que tem algumas aqui também, vocês vão ver que fica mais detalhado para resolver as questões, certo? Quando você coloca graficamente, que aí você observa quais são as informações. E as bancas adoram gráficos. Então, sempre quando puderem, façam gráficos, façam as suas representações de conjunto, certo? Então, se eu tenho um conjunto, eu também tenho um subconjunto, que é algo que está dentro dele, certo? Então, nós temos os elementos, que já está lá dentro. E nós temos também um subconjunto, que parte dele. Então, lembre, o subconjunto é um conjunto dentro de outro conjunto. Então, vamos aqui um exemplo bem vivo, né? Eu disse para vocês que tinha um conjunto chamado, né, todos os brasileiros, no caso, o Brasil, né? O Brasil é o conjunto e os elementos são todos os brasileiros. O subconjunto é eu especificando um outro conjunto dentro dele. Vamos colocar paraibanos. Então, o subconjunto são todos os paraibanos.
Então, eu especifiquei mais ainda os elementos dentro dele. E aí temos também outras noções, que é o conjunto vazio. Já está dizendo o que é um conjunto vazio. Não tem nada. Né? Isso aqui é bem específico. Conjunto vazio, ele não tem nada lá dentro. No caso, quando você especificar possui elementos, conjunto vazio não possui. Então, coloquem duas chaves sem nada dentro. Ou, matematicamente, um zero cortado, que representa o conjunto vazio, certo? E aí também temos um conjunto universo. Esse conjunto universo representa tudo. Então, é exatamente o que ele representa, assim, universo, tudo. Por exemplo, quando a gente estava nas noções de conjunto, brasileiros, paraibanos, sobre conjuntos, a gente tem o conjunto universo. Conjunto universo não é tudo, então quer dizer o quê? Os planetas, o próprio universo, todo. É o todo. Né? Só lembrar, o universo que tem composição de todos dentro dele. Né? Então, nós temos também a união, né? Que é a reunião. Né? Quando a gente diz assim, a gente tem uma reunião que hoje é a aula de matemática, né? Vocês também teve outras aulas, mas hoje a gente tem 13 pessoas participando da aula. Então, reunião, né, de aula, né? De reunião para a vaga na Banca Idecam, né? Do concurso da Banca Idecam. Então, a gente reuniu. Se a gente reuniu, a gente fez uma união. Então, a gente representa essa união com o. Então, é bem simples para a gente revisar lá na hora quando estiver estudando. U quer dizer de união. Então, a gente aí, eu até coloquei em destaque essa representação. Nas nomenclaturas, a gente fala-se X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, né? Então, ele especifica o quê? Eu estou juntando todo mundo. Se eu estou juntando todo mundo, ele pode estar em um, ele também pode estar em um. Só sei que meu junto deu todo. Ó, vamos dar um exemplo bem específico aí. Coloquei as vogais e coloquei os números. Eu estou falando de união. Então, vou juntar números com vogais. Então, eu coloquei o quê? A unido a B. Então, temos a composição dessa união. Tem elementos como A, E, I, O, que é de A, e tem 3 e 4, que é de B. Mas, não está unido? Tá. Então, eu fiz a união certa. União é tudo. Alguma dúvida, gente? Vocês podem falar, tá? Se eu estiver indo rápido, ok? Podem ficar à vontade. A gente também tem algo em específico aí, que é interseção. Essa palavra chega, a pessoa treme, né? Interseção. Interseção quer dizer algo que é incomum. Quando eu ensino para meus alunos, eu sempre digo para lembrar, quando tiver a palavra interseção, lembra os comuns. Lembra o comum? Por exemplo, hoje na minha casa, quem está vestida de azul? Então, é algo incomum. Então, eu estou dizendo que alguém na minha casa, duas pessoas, está vestida de azul. Eu especifiquei, né? Eu estou dizendo que tem duas pessoas que está em comum, no caso, usando blusas azuis. Então, é algo que é intersecção, que é o U ao contrário, certo? Que representa o I, né? Em português, a gente lá na União, a gente representava como OU. Na interseção, a gente representa como I, porque I representa continuação, representa que isso tem que pertencer também ao outro. Então, para a gente lembrar, sempre coloquem união e comuns. É até mais fácil na hora quando for fazer a prova, tá todo mundo nervoso, né? Mas lembre-se do comum, tá?
Aí eu coloquei 2 exemplos aí para você. No caso, um exemplo, o outro a gente vai na frente. Se A, eu coloquei vogais, B, números, né? Então, nós temos A, lembrando, o ao contrário quer dizer o quê? Interseção comum. Então, aqui está dizendo o quê? Que é igual a vazio. Vamos comprovar? No conjunto A de eu disse que A é I, O, U. No B, eu especifiquei só números. Tem algum elemento deles aqui dentro? Não, porque aqui só tem número. E nesse aqui, tem algum do B? Não, porque aqui só tem vogais. Então, se eu não tenho algo em comum nenhum e nem no outro, então eu não tenho um conjunto. E aí a gente coloca vazio. As bancas adoram para você perceber isso daí. Quem é a interseção? Alguém quer falar? Vamos. Então, quando a gente diz que um conjunto não é igual ao outro, ou não tem elementos, no caso, quando ele é o conjunto vazio, né, e a gente estava querendo a união deles dois, a gente diz em específico de juntos, que eles não têm parte nenhuma. A gente diz fechado quando qualquer dois elementos, no caso, dois conjuntos, tem, no caso, a união e a intersecção trabalhados juntos, né? O universo está trabalhando entre eles. E a gente uniu dois conjuntos, no caso A e B, e a gente fez a intersecção A e B. No caso, eu uni os dois grupos, né? No caso, vamos dizer assim, brasileiros, vamos estar separados aqui, Estados Unidos e Estados Unidenses. A gente uniu, né, em um conjunto e disse, beleza, tem todo mundo aí, né, fez uma festa. E já na intersecção, eu quero os comuns. Mas o comum, que conjunto a gente pode representar? Americanos. Então, eu coloquei dois conjuntos, a união de dois países, e eu especifiquei depois que eles são americanos. Então, fazem parte tanto da união, tanto em comuns entre eles. A reflexiva. A reflexiva é bem simples. Ela só nos diz que a gente vai fazer tudo com um conjunto. No caso, se eu unir o próprio conjunto, vai dar ele. Se eu fizer a intersecção, no caso comum, entre eles, sempre vai dar ele. Por exemplo, a gente está usando o conjunto paraibanos. Se eu fizer, eu quero paraibanos. E paraibanos também. No caso, são dois conjuntos do mesmo jeito. Eu botei para vocês dois exemplos do mesmo jeito. Paraibanos e paraibanos. Né? Eu nem especifiquei, nem aumentei, nem diminuí. Paraibanos. Então, se eu fizer a junção deles dois, vai dar o quê? Paraibanos. Se eu fizer a intersecção, paraibanos. Então, reflexível tem o mesmo conjunto. Inclusão é uma junção entre os elementos. No caso, quando eu tenho um elemento dentro da união. No caso, sempre eu vou usando dois conjuntos. A gente vai vendo mais no decorrer do tempo essa parte da inclusão. Mas eu quero que você situa-se aqui. Ó, se eu usei paraibanos, vamos dizer assim, pernambucanos, e eu faço a junção, então eu estou dizendo que existe um grupo lá dentro deles que vai ter olhos azuis, que vai ter olhos marrons. Então, eu especifiquei dois conjuntos e eu só situei outros exemplos, né? E aí, temos também a inclusão relacionada, que aí eu faço as coisas em comum. No caso, eu coloco algo contido, né? Esse elemento aí que eu coloquei, esse símbolo,
Aqui representa-se o contido. Então, quando eu falo contido, eu falo que ele está dentro desse conjunto. No caso, é o subconjunto. Quando eu especifiquei lá para vocês que o conjunto era brasileiros e eu coloquei um outro conjunto dentro que era paraibanos. E aí nós temos associativa, comutativa. A gente vai vendo em que situações eles podem surgir em prova, certo? A gente vai nas noções mais específicas que eles podem apresentar. Temos os elementos neutros para a união, no caso, se eu colocar um elemento como os brasileiros, mais um grupo vazio, né? Eu vou ter sempre os grupos brasileiros, né? E o elemento nulo, que é quando eu estou querendo a intersecção de um grupo, né? No caso, eu quero a intersecção do conjunto brasileiros com um conjunto vazio. Não, porque eu vou ter os componentes brasileiros, então não tem um grupo específico, né? E aí a gente também tem o elemento neutro da intersecção, que no caso a gente tem os grupos brasileiros, mais o universo, eu quero a intersecção, no caso eu quero algo comum entre o universo e os brasileiros, né? E aí nós também temos a distributiva em conjuntos. Ó, aí eu estou fazendo uma noção agora bem rápida, essa daqui, porque a gente vai viver mais questões. Então, se a gente vai viver mais questões, a gente vai, em específico, trabalhar aquelas propriedades, ok? Porque como a gente tem pouco tempo até lançar o edital, ou se vocês já tiverem de olho de algum edital com a banca da IDECAM, vocês já deem uma olhada e vai fazer, certo? Eles, em conjunto, eles botam mais para você trabalhar e não para perguntar que tipo de propriedade é, né? Por exemplo, aí a gente mostra algumas da distribuidade. Então, aí, eles situam-se mais em figuras para vocês olharem, certo? No caso, eu trouxe para vocês. E vocês vão ver que pode cair figuras, mas sempre eles trazem questões, que é para vocês, para verem que se vocês sabem, né? Aí nós temos também algo que eu vou detalhar aqui com vocês, que é a diferença de conjuntos. Diferença já está dizendo algo não igual, né? Então, em propriedade, nós dizemos X, tal que X, pertence a, mas não pertence a B. Então, quando eu digo assim, eu na minha casa, certo? Eu adoro animais. Eu adoro gatos, cachorros, né? Um papagaio que eu tenho aqui, né? No caso, eu estou representando um conjunto, que é os meus animais, né? Mas aí eu tenho uma coisa que, tipo assim, na verdade, eu não tenho uma coisa que eu gosto, que é gato. Então, eu vou especificar os elementos que têm um A, mas não tem um B. No caso, eu especifico somente os animais que eu tenho. Se o grupo B estava todo mundo, mas eu não tenho gatos, então não posso botar. Entendeu? Então, o grupo todo eram meus animais. Mas como eu não tenho um gato, então eu especifico somente os que eu tenho, que são um papagaio e 2 cachorros. E aí a gente também tem em representação, que a gente pode ver em questões, quando a gente coloca um C, C representa complementar, que significa a mesma coisa de diferença. Eles só querem que vocês saibam o que é um complementar. Complementar, lembrem-se, é A menos B. No caso, coloquem sempre o elemento de baixo, primeiro, menos o de cima. E aí a gente faz essa situação, no caso, o complementar. E aí a gente vai trabalhar agora algumas questões que eu separei para vocês. Vamos ver se vocês entenderam, né?
ver se a gente consegue. Eu quero também debater com vocês, né, sobre isso, né, sobre como a gente pode resolver essas questões. A gente tem aqui a primeira questão. Eles amam esse tipo de situação, né? Eles jogam assim. Sejam os conjuntos. Então, ó, lembrem, ele colocou em letra maiúscula, né? E os elementos, aí, no caso, ele colocou números. Ele colocou assim: 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 19 e 20, certo? E na letra B colocou assim: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19. E no C, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20. E D, no caso, D não está especificando nada aí, né? Por enquanto, D, o conjunto formado pelos números pares. Então, ele quer par, né? Então, lembrando, os pares começam com o 2, né? 2, 4 e assim sucessivamente. Formado pelos conjuntos pares dos conjuntos O. Então, ele quer algo em comum que esteja entre os conjuntos A, B e C. Lembre, isso daqui representa-se como intersecção. Então, como ele botou A, B e C, todos eles com o mesmo símbolo, então quero algo em comum entre esses três grupos. No caso, esses três conjuntos. Logo, a soma dos elementos do conjunto D. Então, a gente precisa trabalhar aí, no caso, duas coisas. Primeiro, a gente especifica o que ele quer. Vamos lá. Eu quero a soma dos elementos do conjunto D. Ok. Quem é o conjunto D? O conjunto dos números pares dessa intersecção. Então, vamos lá. Nós temos aqui esses elementos, né? E aí a gente vai em comum. No caso, vocês podem, como eles querem um comum dos três elementos, vocês pegam só um. Se vocês quisessem pegar o A, podiam pegar o B da mesma forma. O C também. Porque eu quero em comum. Então, o que eu quero dizer com isso daí? Né? Em especificar quais conjuntos. Então, vamos lá. Se eu posso pegar qualquer um. 5. Eu tenho um aqui? Não. Eu tenho um aqui? Não. Então, ele não é comum. O 7. Eu tenho um aqui e tenho um aqui. Então, eu tenho 7. O 8. Eu tenho aqui? Tenho. Tenho aqui? Também. Então, 8. É isso, em achar os comuns. E essa questão está na banca de TK. Então, vamos continuar, né? 11. Tem um aqui também. Tem um aqui também. Então, vamos lá. 11. Estou colocando só os elementos aqui. Vamos só separar com vírgulas, né? Para deixar mais organizado. 14. Tenho aqui? Tenho. Tenho aqui? Tenho. Se vocês quiserem testar depois, pegando o conjunto B e verificando, né, essa mesma situação que eu estou fazendo aí, né, verificando se tem um grupo, se não tem, vocês podem ver que dá o mesmo resultado. 15, eu tenho aqui? Não. E aqui? Também não, então não coloco. 18, eu tenho aqui? Tenho. Tenho aqui? Também. Então, vamos lá.
18. Aqui nós temos também 19. Tem aqui? Tenho. Tem aqui? Tenho. Então, vamos lá. Estou botando só os comuns. Comum dos 3 grupos. 20. Eu tenho aqui? Não. Tenho aqui? Tenho. Mas eu quero nos 3. Então, ó, no caso, o conjunto que eu coloquei aí em vermelho são todos em comum entre esses 3 conjuntos. Mas aí eles especificou o quê? Para vocês não pararem no meio do caminho. Eu quero os pares. Se eu quero os pares, então a gente vai jogar com os pares, né? Então vamos lá. A gente quer os pares. No caso, 8, 14 e 18. Então, a gente só vai trabalhar com esses 3 números. O que a gente precisa fazer com esses 3 números? A soma. Então, a gente vai somar agora. 18, 14 e 8. 8 mais 4. 12. 12 com mais 8. 20, né? Boto 0 e levo o 2. Então, vamos lá, aqui, ó. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 40. Então, a gente marca de certeza 40 na questão. Entenderam? Tem alguma dúvida sobre o assunto ou sobre essa questão? Vocês podem falar, certo? Vocês podem interagir, certo? Na aula, nas questões. Se vocês não estiverem compreendendo, ou vocês só querem ajudar em alguma coisa, participar, vocês podem ficar à vontade, certo? Professora, no caso, esse uzinho, que é ao contrário, como é? É interseção, é isso? Isso daqui é interseção. Algo, quando você for trabalhar, coloca comum, que aí fica mais fácil até de lembrar. Comum. Quando existe também o na forma para cima ou não? Pronto. O para cima é união. No caso, o U para baixo é comum, que tem nos 2 grupos. Isso. Se E for o, Vá, pode falar. e o U para cima é união. Aí, união Isso. como? União, por exemplo, se tivesse aí nessa banca, no caso, nessa questão aqui, tivesse A unido a B unido a C, a gente ia colocar todo mundo. Todo mundo. No caso, assim, o U para baixo é que vai ter nos 2 conjuntos. Aí o U para cima, né? União não é o que tem nos 2. É isso que eu tô achando meio difícil de entender. Pronto. Nesse caso aí, ó, a gente botou algo em comum. Algo em comum quer dizer o quê? Que eu quero que pertença aos 2 grupos ao mesmo tempo. Quando eu falo Em em comum, comum, pode falar. em comum que pertence aos 2 grupos. Isso. E união é juntando todo mundo. Entendi. Ó, vamos colocar aqui um exemplo aqui para É vocês. porque confunde assim, porque quando algo pertence aos 2 grupos, não seria comum e não incomum. É isso que está me deixando um pouco achando estranha a questão. Certo. Ó, posso apagar aqui, né? Qualquer coisa vocês tiram um print ou eu mando o slide, certo? Deixa eu limpar aqui com a vassourinha logo que aí volta tudo no eixo. Quando eu tiver nessa representação aqui, no caso em comum, eu quero que pertence em comum com os grupos. Como eu falei assim, o 5, esse 5 aqui, ele tem que estar
Nesse grupo aqui, ele tá aqui? Não, Não. Ele tá aqui? não. Então, não coloco. Então, ele é incomum. Ele é Não, incomum. Ele não pertence, ele não tá aqui nesse grupo, ele não é comum. é, Agora, se eu tivesse pegado, por exemplo, o 8, como foi naquela hora, o 8. Tá nesse grupo? tá, Tá nesse grupo? tá. Então, aqui eu coloco. Ele pertenceu aos 3. Se não pertence, então não faz parte do grupo. Não é comum. Aí ele pertenceu, ele é o quê? Comum. Esse 8, ele é comum. Aí comum, como é o símbolo do comum? Esse aqui, ó. Para O ao baixo. contrário, para baixo. Uhum. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, né, para ficarmos bem claro, né, se a banca tivesse falado esse símbolo aqui, eu vou botar para vocês A unido a B, ó como tá diferente agora, ó. Eu coloquei U, Uhum. unido a C. Então, como é que eu começo aqui? Começo juntando todo mundo. No caso, começa com 4, começa com 5. Eu tô botando todo mundo. Eu Sim, nem especifiquei quem é que tá nesse, quem não tá no outro, eu só tô juntando, ó. Só tô juntando todo mundo. Tá vendo que eu nem tô especificando, ó. Tá é, nesse, tá naquele, tá naquele. Não, eu só tô botando aqui, ó. É união. União é como, vamos dizer até assim, quando alguém se casa, tá unido, né? é, Tá unido. Agora, quando tu vai procurar as partes em comum, aí para achar depois, né? Só se tiver com a mesma camisa, como até botei como exemplo. certo, professor. Ok? Ficou claro agora? Obrigada, ficou, obrigada. Nada. Pronto, vocês podem falar, sim, certo? Pode tirar a sua dúvida. Estou aqui para tirar dúvidas. Certo? Então, vamos para outra. Vou pegar a seta e para a segunda questão que eu botei aqui para vocês. Essa questão, segunda questão, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. 6. Assim, tá bom para vocês? Estão vendo bem direitinho? Para ver, né? Não, professora, tá um pouco embaçado, não dá para ver direito, não. Se pudesse dar um zoom para a gente ficar, para ficar mais legível. Certo, posso sim. Ó, vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar para cá. Isso aqui. E aumentar. Só um momento. Deixa eu botar isso para cá. Deu agora? No slide? Não, professora, tá do mesmo jeito. Não dá para ler, não, o que está escrito. Tá, eu vou ter que botar. Vamos fazer assim, vamos para outra questão e qual coisa a gente trabalha essa daqui separadamente, né? Eu divido aqui ela em duas para a gente trabalhar melhor. Porque essa daqui, ela é bastante importante também. As outras também são, certo? Porque essa daqui é mais comum nas bancas, certo? Vamos primeiro trabalhar a questão 3 e qualquer coisa a gente, se sobrar um tempinho, a gente volta para 2, ou na próxima aula a gente começa com ela, eu separo bem e bem amplo para todo mundo ver, né? Ó, nessa questão 3, nós temos a seguinte coisa, né? Sejam os conjuntos, como eu disse, podem cair figuras. Ó, tá vendo as alternativas? Figuras, né? A gente tem, sejam os conjuntos, aí eu botei A, 1, 3, 5, 7, 9. B,
0, 2, 4, 6, 8 e 10. E C, 2, 3, 5, 7 e 11. Dois diagramas a seguir. Qual dessas representa corretamente? Então, o mais comum que o pessoal já vai logo marcando é a letra B, né? Dizendo assim, eu conheço esses diagramas aí, vou marcar a letra B. Gente, vão com calma. A letra B aí, nesse caso, está errada, certo? Então, façam. Encontrou a questão? Faça. Mesmo que você já está visualizando, pensando que é essa questão. No caso, o pessoal marcaria logo a letra B, porque é bem visível quando a gente está fazendo conjuntos. Não se enganem, tá? Por isso que eu trouxe logo essa questão aí, porque é um desenho diferente, que pode surgir lá na hora. Ó, eu coloquei na A de 1 até 9 números ímpares. Na B, eu coloquei de 0 a 10 números pares. E na C eu coloquei embaralhado, né? Pra gente trabalhar. Vamos lá. Coloquei aqui um círculo. E vou colocar todo mundo que tá no 1. No caso, no conjunto A. Coloquei o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Quem tá nesse? Tá no outro? Olhem atentamente aí os elementos. O 1 aqui, tá aqui dentro? Não, O 3 tá aqui dentro? não, O 5 tá aqui dentro? não, O 7 tá aqui dentro? não, E o 9? não. Não. Então, se eu não tenho ninguém em comum, então eu faço dois círculos, um distante do outro. Se eu tivesse alguém em comum, aí eu colocaria que tá assim, beirando, se tá fazendo parte, né? Compartilhando. Mas se eu não estou compartilhando nada, então eu coloco dois círculos diferentes. Vou até mudar de cor aqui, ó. Dois círculos diferentes. Ó, aí agora eu vou colocar os componentes da B. Esse aqui era A. E esse aqui é B. Então, vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Pronto. Coloquei o conjunto A e B. Tá faltando C. O C aí tá representado assim. 2, 3, 5, 7 e 11. Vou até mudando de cor aqui para a gente especificar, né? Deixar bem claro para vocês. Então, vamos lá. O 2 aqui. Tá aqui dentro? No A? Não. Então, não tá aqui dentro. O 2 tá na B. Ó, esse 2 aqui tá fazendo parte. Aí já estão começando assim, ó. Eita, então alguma coisa tá acontecendo aí. O 3 aqui, ele tá fazendo parte do A também, ó. Então, algo está acontecendo, ó. Algo está acontecendo. Eu tenho que juntar. Mas eu quero juntar no C, né? Porque tá fazendo comum é com o C. O 5. O 5 faz parte desse, mas não desse. O 7 tá fazendo parte com esse e com esse. E o 11, ele tá solitário, não tá em grupo nenhum, ó. Só no C, ó. Não tá aqui e nem tá aqui. Mas vocês perceberam que ele tá alguns elementos, como até botei aqui, ó, no A e no B, né? Mas esses dois aqui não tem nada em comum. Então, como é a representação?
dessa forma. Por que dessa forma? Porque eu sei que o 11 não faz parte do A, não faz parte do B. Mas existem elementos que estão aqui, ó, onde eu estou desenhando, que faz parte de A e de C. E essa parte aqui, que eu também vou desenhar aqui, que tem C e tem B. Então, a alternativa certa é a letra D. Tem alguma dúvida sobre essa questão? Algo? Como conseguiram compreender? Certo. Então, ó, eu vou mandar o slide para o grupo, né? Ou para do professor Eduardo. E aí vocês deem uma olhada nas questões que eu coloquei aqui no slide, que tem a questão 2, né? Vocês tentem fazer a questão 2, qualquer coisa, deem uma olhada, né? E aí, a primeira coisa que a gente faz na próxima aula é detalhar mais sobre ela, certo? Que a gente detalha essa questão 2, que ela cai muito também. As outras também caem, mas essa daqui cai em todas, né? Independente do cargo, elas sempre caem, certo? Então, tentem fazer, certo? Coloquem os detalhes. E uma dica importante, como a gente teve aula hoje, eu sempre falo em todas as minhas aulas, que é olhem as provas passadas. Nas provas passadas, sempre está lá uma questão ou outra que foi discutida. Então, olhem as questões que mais caem. Isso é o principal de todo concurseiro. Olhe as questões que mais caem. Se você sabe qual as questões que mais caem, vai fundo. Ela vai cair. Por exemplo, conjunto. Eu já sabia que ia cair. Sempre cai. Então, foi o primeiro assunto que eu disse, vamos discutir. Então, olha, vocês têm uma ótima noite, certo? Foi um prazer ensinar para vocês hoje, perante 10 horas, né? Mas, ó, fiquem com Deus, né? E tenham uma boa